Graça e paz a todos, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live e hoje, né, é uma live assim diferente. Estou me sentindo muito honrada, né, ter aqui conosco 3 homens de Deus. Estou muito feliz e eu quero também que os irmãos aproveitem essa oportunidade de estar com esses homens de Deus para que nós possamos estar aprendendo a palavra do Senhor, para que verdadeiramente possa ser uma live bem edificante e também para que nós possamos depois estar compartilhando com outros, porque a gente se alimenta, mas a gente também sempre tem que dividir o pão com os outros. Amém? Amados, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando ali, já nos ajuda a estar compartilhando, vai deixando seu joinha para que essa live possa ser alcançada para mais vidas. Antes de nós estamos apresentando a nossos convidados, que eles já estão aqui, eu quero compartilhar com todos um pequeno versículo bíblico. Na verdade, não é nem pequeno, um pouquinho extenso, mas é necessário. É necessário, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 até o 21, que diz assim a palavra do Senhor. É referente ao tema que nós trouxemos hoje, fim dos tempos. Amém? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre meu servo e as minhas servas. Naquele dia profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais debaixo da terra. Sangue, fogo, vapor do fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amados, é tempo de nós estamos invocando o nome do Senhor, nós estamos vendo tudo que está acontecendo, então convido você a estar em todo tempo, invoca o nome do Senhor, porque ainda há tempo de nós estamos pedindo pelo socorro, pela salvação, porque, amados, porque nós precisamos estar na eternidade com Cristo Jesus. E se tem uma eternidade e nós temos que estar com o Senhor nesses tempos, nós temos que estar nos despertando e despertando as vidas para que também possa estar conhecendo essa eternidade que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam, para aqueles que verdadeiramente tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Amados, eu já vou estar apresentando nossos convidados. Está conosco aqui o pastor Leandro, o pastor Osvaldo Amaral e também meu esposo. Com vocês, os pastores, homens de Deus. Deus abençoe a todos e seja muito bem-vindo, pastor Leandro, meu esposo René, o pastor Osvaldo Amaral, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz, muito honrada, né, com a presença. É a primeira vez que nós temos o pastor Leandro, fico muito feliz de estar conhecendo esse homem de Deus. O pastor Amaral já é a segunda vez, né, pastor, que está conosco. Ele está já se tornando da nossa família, né, pastor? Mas estou muito feliz mesmo de que esses homens estejam aceitando esse convite de estar aqui no meu humilde canal, estar aqui conosco para estar compartilhando da parte do Senhor. Amém? Eu vou deixar cada um dos pastores estar se apresentando, para que nós possamos estar entrando no tema. Pastor Leandro, por favor, se apresenta, fala o que o pastor faz, aonde mora, se é casado. Nos conta ali, pastor Leandro. Está com a palavra. Amém, amor. Paz e graça ao Senhor Jesus a todos. Sou o pastor Leandro Fernandes. Moro aqui na cidade de Mateus Leme, em Minas Gerais. Próximo aqui a Belo Horizonte, né, capital das Minas Gerais. Sou casado já há 25 anos, graças a Deus. Pastoreio já há quase 30 anos. Estamos na caminhada aí, estamos aqui muito felizes por ser convidado aqui a participar com esses homens de Deus aí, com essa mulher de Deus também, graças a Deus.
Graças a Deus, obrigado, pastor, seja muito bem-vindo. Como já falei para o pastor, vai ser a primeira de muitas lives, né, que o pastor vai estar conosco. Está intimado, Amém. pastor. Com Deus certeza, estou à abençoe. disposição. Meu esposo que já conhece, mas para quem não conhece, meu esposo, René, por favor, amor, se apresenta. Graças e paz, amados irmãos. Me chamo René, moro aqui no Japão, casado com a profetisa Ai. Estamos na batalha aqui também, pregando a palavra de Deus. E o intuito do nosso coração no canal é levar o conhecimento, que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e que possamos viver um verdadeiro evangelho, né? O evangelho de Cristo, o evangelho que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E que vidas possam se realmente crescer. E o intuito também é estar intercedendo pelas crianças. Que essa nova geração possa ser uma geração comprometida em pregar a verdade. E me sinto honrado de estar aqui com os irmãos, com o pastor Leandro, com o pastor Olavo. É uma satisfação muito grande. Amém. Prove a Deus, né, essa ferramenta que é a internet, que nos aproxima. Então, vamos aproveitar dela e propagar o Evangelho de Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, esposo. Agora está com a palavra o pastor Oswaldo Amaral. Para quem não conhece, ele é muito conhecido aí na internet, né, pastor? E se apresenta, né, pastor, para que as pessoas possam estar conhecendo o pastor. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Olavo Amaral, daqui do Brasil, região de Ribeirão Preto, cidade de Guariba, estado de São Paulo. Na verdade, sou pastor itinerante, não estou pastoreando mais, já pastoreei, mas agora estou na itinerância. E nós estamos aí, sou casado há 21 anos, e estamos aí pregando a palavra de Deus, tentando resgatar vidas. E para mim é uma honra poder estar aqui novamente nesse canal, junto com a profetisa Aiko, aí do Japão, seu esposo René, que é uma bênção de Deus, que Deus os abençoe. E para mim é uma honra receber esse convite, conhecendo também o pastor Leandro, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, a sua família. Enfim, eu tenho certeza que essa live aqui será uma live de bênção para a vida de todos que compartilhar, ativar o sininho, deixar aí o seu joia. Eu tenho certeza que é uma bênção de Deus e eu recebo aí, eu fico honrado de receber esse convite. Amém, glória a Deus. Eu que fico honrada, né, com a presença dos irmãos. E, amados, eu vou deixar o link do pastor Amaral para que vocês sigam ele. Ele está sempre, né, postando vários vídeos, né, de vários profetas, vários homens e mulheres de Deus, para que todos possam estar ouvindo. Eu vou estar deixando o link. Eu tentei colocar, não deu para mim colocar, mas no final eu vou estar colocando o link. Então, siga ele no canal, para que vocês possam estar vendo o trabalho do pastor. E você que está chegando, povo de Deus, não esqueça de deixar seu joinha, compartilhe, nos ajude a estar compartilhando. Hoje vai ser um tema de suma importância para todos, de suma importância. Então, mais vidas tem que estar ouvindo a palavra do Senhor para que também possa estar sendo despertado, porque, gente, olhe o tema, o fim se aproxima. O fim se aproxima, então vamos despertar e vamos despertar outro. E com a ajuda de vocês, amados, através da internet, nós vamos também estar despertando outros, amém? Pela misericórdia de Deus, nos ajuda. Já começando, antes de nós estarmos entrando no tema, eu quero fazer uma pequena oração. As irmãs estão, a irmã Cíntia, a irmã Tatiane Pérez. Se você é nova, querida, seja muito bem-vinda. Se gostar do nosso canal, também se inscreva. A irmã Jane já está ali, a irmã Cíntia também. Graça e paz, amadas. Deus abençoe. Nos ajude a estar compartilhando a live, amadas. Vamos estar orando, né, fazendo uma pequena oração antes de nós estarmos começando, amém? Pai amado, Pai querido, eu te louvo, papai, eu te dou graças, papai, pelo teu grande amor, pelo teu favor, Jesus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh, papai, estamos aqui para mais uma live, para que nós possamos ser instrumento nas tuas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, toma a direção dessa live. Oh, Pai amado, Pai querido, que não seja o
o homem, mas mais sim que seja o teu Espírito Santo através da vida deles, para que a tua palavra possa ser edificante, para que a tua palavra possa chegar nos corações e os corações venham ser despertos. Oh Pai amado, Pai querido, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós não somos nada, Pai, sem a Tua presença. Precisamos dessa unção sobre as nossas vidas, para que verdadeiramente nós possamos estar cumprindo o Teu chamado, que é ir e pregar a palavra para toda criatura. Oh Pai amado, Pai querido, estamos aqui para cumprir essa missão, para que as vidas possam ser despertas, para que as vidas possam estar voltando para a tua casa, para que tuas vidas, Pai, verdadeiramente venham reconhecer que sem o Senhor nós somos nada. Nos ajuda, Pai, nesse tema. Abençoa, Pai, o pastor Leandro. É a primeira vez que está conosco, Pai. Eu acredito que ele deve estar nervoso, mas que tu Espírito Santo o guie. Está também conosco meu esposo. Abençoa a vida dele. Também o pastor Osvaldo Amaral, Pai, que o Senhor possa estar usando, Pai, os teus vasos com poder, com ousadia. E fica conosco, Pai, nos ensina aquilo que tem no teu reino, aquilo que verdadeiramente nós precisamos estar aprendendo, para que nós possamos estar em todo tempo, Pai, cumprindo o teu chamado e sendo sempre obedientes à tua palavra. Assim, papai, em teu nome eu já oro e já te agradeço, Jesus, em teu nome. Amém e amém. Amém, pastores. Amém. Vamos estar começando. E esse tema, né? Esse tema é fim dos tempos. Fim dos tempos. Muita coisa está acontecendo, a terra está sendo chacoalhada de uma tal maneira, e eu queria que o pastor, começamos pelo pastor Leandro, nos falasse um pouquinho de tudo que o pastor está vendo, de tudo que está acontecendo, qual é a opinião, os pensamentos do pastor em tudo isso que nós estamos vivendo nesses tempos. Está com a palavra, pastor Leandro. Amém, graças a Deus. É uma honra estar aqui já, né? É maravilhoso. Quando tratamos esse tema sobre o fim dos tempos, nós estamos aí observando tanta catástrofe, né? Natural, artificial também, né? Tanto problema, tantas situações difíceis. Mas tudo isso a gente vê que o próprio Cristo já havia falado sobre isso. Alguns profetas antes de Cristo já haviam também falado sobre isso, que isso viria estar acontecendo exatamente nos fins dos tempos. Estamos chegando no final, mas esse final bem longo, né? Bem extenso. Já estamos aí já há algumas décadas, né? Próximo desse fim, desse final. E a gente, isso muito nos traz um certo tipo de temor. Tá? Eu vejo que esses acontecimentos aí por toda a Terra, pestes, pragas, né, centenas e milhares de doenças e enfermidades, catástrofes, né, que eu já falei aqui, eu vejo tudo isso uma grande alerta, principalmente para nós que cremos na pessoa de Cristo Jesus, para a igreja do Senhor Jesus. Nós temos que nos preocupar com isso, né, em trazer esse povo para próximo, para perto de Deus, trazer esse despertamento, essa ciência de que estamos chegando no fim e as coisas vão cada vez mais se afunilando, se apertando, e nós precisamos de fortalecer uns aos outros, porque de fato está chegando. Como Paulo diz na carta aos Tessalônicos, que nós precisamos consolar uns aos outros, dizendo que o fim está próximo. Aleluia. E é chegado o reino de Deus. Então, a forma que temos de nos consolar e dizer, tá chegando a hora. Fica firme. Não negue a fé. Tá chegando o final. Então, é uma grande preocupação aí. No decorrer da live, nós vamos falar aqui alguns versículos e vamos conversando um pouco mais a fundo sobre isso aí. Amém? Amém, glória a Deus. Esposo, nos dá a sua opinião de tudo que você vê que está acontecendo.
Amém. O que me preocupa mais não é muitas vezes as catástrofes que está acontecendo, porque isso a gente já sabia que isso ia acontecer. Mas o que me está entristecendo, o que me está deixando perplexo, é a forma que a igreja tá agindo hoje, né? Com o esfriamento de muitos na fé, com a apostasia de muitos, com a falta de entendimento da palavra de Perdão, Deus. vocês quiserem tomar sua aguinha, seu café, fiquem à vontade, viu? Pode deixar. Com a falta de entendimento, né, da palavra de Deus e vendo muitos sendo enganados. Isso que é a minha preocupação maior, né? Com essas vidas que estão deixando de conhecer o verdadeiro amor, de conhecer a Cristo. Então, é uma preocupação muito grande. As igrejas deixaram de pregar a palavra de Deus para pregar aquilo que agrada ao membro, né? E automaticamente isso não vai trazer crescimento, porque nós sabemos que o Evangelho de Deus, ele confronta, né, o homem do pecado, ele traz a transformação. Então isso que me preocupa muito. E nós vemos o que está acontecendo hoje no mundo, né? Que nem o pastor Leandro colocou, as catástrofes que está acontecendo, né, os terremotos, os maremotos, as tempestades climáticas, né? Tempestades que o próprio homem está criando. Então isso nos preocupa. Mas isso é o de menos. O que me preocupa são as vidas que estão deixando, né, de alcançar a salvação porque não estão ouvindo o verdadeiro evangelho. Então, esse é meu maior medo e que me deixa muito triste. Mas eu creio que Deus está levantando uma nova geração, uma geração compromissada em pregar a palavra de Deus. E sei que vamos passar muitas lutas, né? Porque nós sabemos que quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós buscamos realmente anunciar o evangelho de Cristo, as lutas virão. Mas eu creio que para tudo tem um propósito, e se Deus chamou, se Deus nos levantou, é para que possamos fazer a diferença. Então, que possamos estar atentos, né, e firmes na obra do Senhor. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ovaldo Amaral está com a palavra. Qual a sua opinião, né, sobre tudo isso que estamos vendo, que está acontecendo? Que se estamos ou não nos fins dos tempos. Então, no meu ponto de vista, que eu tenho visto, eu tenho andado um pouquinho aí, eu concordo tudo que o pastor Leandro até mesmo falou, o Noemi também deixou bem claro aqui, e das coisas que estão acontecendo, a Bíblia deixa bem claro, né? Eu vou colocar o óculos aqui porque eu para perto sou uma negação. Eu estou aqui com a tela aberta aqui em Mateus 24, que vai estar falando assim, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando sentado ao monte das oliveiras, chegando-se a ele, seus discípulos, em particular, dizendo: dize-me, quando serão essas coisas e que sinais haverá na tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos envergonhe, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis rumores de guerras, e ali não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mas nós estamos vendo que ele deixou bem claro que as coisas iam surgir, as coisas iam aparecer, e com isso eu já pego aquilo que a Bíblia mesmo fala. E com multiplicar a ciência, o entendimento, a tecnologia, o amor de muitos vai se esfriando, né? A fé de muitos vão se acabando, muitos vão até mesmo ficando estucados nas suas próprias casas, e não tem como, que nem o pastor Leandro pegou e deixou bem claro, antes de nós entrarmos aqui na live, ele falou algo muito interessante, e eu vou pegar aqui um pedacinho. Na verdade, a internet está aí, né? A profetizaico deixou bem claro, a internet está aí, não tem como ninguém falar que as coisas não estão acontecendo, porque as coisas estão acontecendo.
por mais que eu sei que nós vamos ter que tomar uma certa cautela de falar aqui, dependendo do que for, porque senão a live é derrubada. Então, diz que nós estamos numa democracia, mas nós não estamos numa democracia. Mas a verdade é uma só. A mídia muitas vezes camufla, esconde e deixa a coisa tampada, e muitos só vão pegando aquilo que agrada o seu ego, o seu bem-estar, e as coisas estão acontecendo. É só procurar ver, é só procurar ler a Bíblia, é só procurar a presença do Senhor, que Ele não deixa ninguém enganado. Como o irmão mesmo pegou e falou, muitas coisas estão acontecendo. Só que as coisas já foi avisado que ia acontecer. Só que muitos não estão se despertando, não estão querendo buscar, descer, ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e falar, não, nós temos que servir mais, nós temos que adorar mais, nós temos que buscar mais, porque é fogo para todo lado, enfermidades para todo lado, pestes se levantando. Então, quer dizer, são coisas que estão acontecendo que até o próprio homem, né, para poder chegar num patamar aí, ele alcança ou faz certo tipo de coisa para se dar bem. E aqueles que não tiver o discernimento do Espírito de Deus não vai jamais ter o despertamento espiritual na sua vida. É o que eu vejo, né? Amém. Glória a Deus. É verdade, pastor Olavo. O René me falou assim, você está falando errado o nome dele, é Olavo. Perdão, pastor. É Olavo. Pastores, está conosco também o pastor Bernardo. Eu queria muito que ele esteja conosco, mas esse horário tem o culto dele, né? Não deu para estar conosco, né? Vamos estar marcando outra live, porque eu quero que vocês conheçam ele. Ele é um pastor lá da Angola. Ele mora no Brasil, mas ele é um pastor lá da Angola, está sempre aqui cooperando conosco também. Ele é uma bênção de Deus. Amém? Né? Que um dia vocês também possam ter essa oportunidade de estar conhecendo ele. A todos os irmãos que estão ali também, graça e paz, amados, sejam todos muito bem-vindos. Vocês já sabem, compartilhem essa live, deixem seu joinha, para que mais vidas possam estar alcançando. Sejam alcançadas. Amém? A irmã Gemina também está ali. Graça e paz, amada. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe, querida. E, pastores, agora eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Começando pelo pastor Leandro. O que é Apocalipse? A palavra Apocalipse. Apocalipse, a palavra significa revelação de todas as coisas, ou revelação das últimas coisas. Fica a primeira interpretação, revelação de todas as coisas. Céus, terra, tempos passados, presente e tempos vindouros, ou futuros. Eu vejo que a palavra Apocalipse, ela trata-se muito disso. E dentro dessa palavra de revelações, quais seriam essas revelações? Primeira coisa, Deus se revelando ao homem. Se revelando ao homem. Segundo ponto que eu vejo também é Deus, além de se revelar ao homem, revelando ao homem os seus propósitos e os seus projetos futuros para toda a humanidade. Então, é o que eu entendo sobre o Apocalipse. Amém. Glória a Deus. Amor, que é para você a palavra Apocalipse? Eu entendo como o livro da revelação. A revelação das coisas que irão acontecer, né? Que antecipam a vinda de Cristo. E depois também da vinda de Cristo. E aproveitando também a deixa, eu queria também, o irmão Carlos está saudando aqui. Deixa eu virar a câmera aqui, que essa câmera aqui toda hora tem que ficar fazendo isso, senão ela fica virando ao contrário. Não é porque o seu está bloqueado para ela ficar virando. Não, enquanto isso, eu vou... o irmão Carlos
Vou cumprimentando o irmão Carlos. Irmão Carlos, seja muito bem-vindo. A Mamita também, Deus abençoe, querida, sejam muito bem-vindos. Amados, como acabei de falar, não deu para mim estar colocando o link do pastor Amaral no final, eu vou estar colocando. Quem quiser seguir, ele segue ele, né? Ele está sempre também compartilhando meus vídeos, está sempre trazendo vários vídeos, né, de outros mensageiros de Deus, então, que vocês possam estar acompanhando ele também, né, vendo o trabalho que o pastor está fazendo. E eu falei para o pastor Leandro, precisa abrir o seu canal. Precisa abrir o seu canal, pastor Leandro, para que nós possamos levar essa palavra, né, aproveitar esse instrumento. Olha, pastor, nós temos que estar aproveitando esse instrumento que o Senhor nos deu, de estar levando a palavra para toda criatura. Amém, pastor Leandro? Amém. Amém? Então, agora é com o pastor Olavo, né? O Olavo Amaral. Posso chamar de Amaral, pastor? Fica mais pode chamar. Fica tranquila. Pastor fica Amaral. Tranquila. Pastor Amaral, o que é para o pastor a palavra Apocalipse? Olha, Apocalipse, opinião, na verdade, os pastores aqui deixou bem claro, né? Mas a Bíblia, ela deixa também usado no sinônimo de Armagedon, né? Só que, trazendo na íntegra, num sentido bem mais curto e objetivo, é o livro das revelações, né? É o livro daquilo que antecede do que vai acontecer, das coisas que estão por vir, e é aquilo que o Senhor deixa um despertamento muito grande para que o povo venha entender que Ele é o Senhor, né? E o Senhor está às portas. E é um livro das revelações, né? O livro que antecede tudo aquilo que Ele já deixou preparado que vai estar acontecendo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está se saindo muito bem. Igreja, está se saindo muito bem. Tudo. Eu falei assim, eu vou pegar de surpresa eles. Mas não se preocupe, nada que com certeza os homens de Deus já não saibam. Amém? Não fiquem nervosos, Nós estamos aprendendo aqui com vocês. Estamos aprendendo tudo junto, né? Essa é a graça que o Senhor nos dá também, né? Através da internet, né? Nós estamos aprendendo. Que antigamente nós tínhamos que comprar livros, né? E os livros são caros, né? Livros de vários, assim, conhecimento. Hoje, através da internet, né? Tem tantas coisas para a gente aprender, gente. Antes de nós entrarmos na live, eu falei para o pastor Leandro, a gente não vai dar desculpa para Deus, né? A gente não vai ter desculpa de falar para Deus, eu não conhecia a tua palavra, não sabia, né? Não vai ter, né? Porque temos tudo aqui na internet, temos tudo para estar aprendendo. Basta nós temos o coração disposto, né? Para que nós possamos estar aprendendo da palavra do Senhor e também com cada um desses instrumentos, né? Seus vasos que o Senhor está usando. Amém, amados? Então, vamos aprender. Não perca essa oportunidade. Por isso, compartilhem também para que outros possam estar bebendo dessa fonte para, como diz a palavra, que é para a vida eterna, né? Para que nós a cada dia possamos verdadeiramente ter esse conhecimento, né? Um conhecimento divino que vem da parte do Senhor, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita, né? E agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém? A segunda pergunta que eu quero estar fazendo para os pastores é como devemos viver nossas vidas até o retorno de Cristo. Como? Porque nós vemos que o fim dos tempos, estamos no fim dos tempos. Está acontecendo muitas coisas, os pastores já falaram, né? Tudo que os pastores estão vendo, tudo que está acontecendo. Então, como os pastores falariam para o povo de Deus, como se preparar? Vocês que são ministros de Deus. Pastor Leandro está com a palavra. Graça e paz, irmã Rosale. Deus te abençoe, querida. Se a sua primeira vez aqui no canal, se gostar, se inscreva e esteja sempre nos acompanhando. Amém? Deus te abençoe, amada. Seja muito bem-vinda.
Perdão, pastor, está com a palavra. Amém, tranquilo, tranquilo. Como nós devemos nos portar, né, diante de toda essa situação. Primeiro, Como nós nós precisamos... devemos viver as nossas vidas até o retorno de Cristo? Como devemos viver a nossa vida? Como devemos viver? Primeiro, estar sempre em oração, sempre buscando a face do Senhor, principalmente, como nós já vimos ter comentado alguma coisa antes de entrarmos na live, hoje o problema, o maior hoje, é que as pessoas estão se afastando do templo. Ao invés de estar se achegando, estão se afastando do templo, se afastando da mesa, né, da comunhão, de estar ali com os irmãos, aprendendo. Como que nós vamos estar firme, né, preparando o retorno, estar pronto para o retorno de Cristo? Há uma passagem bíblica, no livro de Mateus, capítulo 25, Cristo vai tratar o reino de Deus como uma festa, né, de um casamento, as bodas de um casamento. E ele, então, vai fazer essa comparação, essa analogia perfeita sobre ali as 10 virgens, né, que é convidada para poder ir para a festa. Então, tem que estar pronto. Não basta apenas eu querer. Eu tenho que preparar, eu tenho que estar em oração, eu tenho que, além de ter azeite dentro de mim, eu tenho que estar com a botija preparada, buscando cada vez mais. Porque hoje o povo está assim, no limite, né? Aí eu já orei ontem, então tá bom hoje, não preciso orar mais hoje. Eu já li a Bíblia semana passada, então preciso mais ler a Bíblia. Aí eu já fui no culto, né, na virada do ano, não precisa mais ir para a igreja. Então nós estamos com esse tipo de problema mundial, que é grave, porque Cristo está voltando, nós temos que estar firmados mesmo na rocha que é o Senhor Jesus, na palavra de Deus, congregando, aprendendo. E a dificuldade hoje é que está sumindo, baseado no que lemos aqui em Atos capítulo 2, né, que o Senhor dizendo aqui que Jesus fez uma promessa que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Esse Espírito precisa estar em nós, vive em nós, sendo despertado em nossas vidas. Então, vão se perdendo isso, vão tirando a palavra. Hoje tem muitas coisas acontecendo, menos a palavra sendo pregada, já não falam mais sobre os céus, já não falam mais sobre as coisas de Deus. Estão ensinando o povo a viver bem aqui na terra. E a função do evangelho para nós não é aqui na terra, é nos preparar para a volta de Cristo, né? É preparar para a volta de Cristo. Então, tudo que está acontecendo em nossa volta não é para nos assustar, é para mostrar de que Jesus está voltando e que nós precisamos estar firmes em oração, né? Congregando com os irmãos, aprendendo, principalmente com muito amor e suportando uns aos outros. Aleluia. Suportando uns aos outros. Parece que o povo está hoje assim com a alergia do irmão ou da irmã, né? Não querem mais estar juntos, né? Não quero mais ver, não quero mais estar presente. Então, estão criando situação que está impedindo Cristo de voltar. Mas ele vai voltar. Então, a primeira base, a primeira estratégia é permanecermos em oração, crendo, não nos apostatarmos da fé, aquilo que Cristo nos chamou, como o apóstolo Paulo fala, né? O Senhor nos chamou, nos colocou dentro de nós, essa semente, essa graça, então que possamos levar isso à frente e encorajar os irmãos que estão caindo. Encorajar eles. Não encorajar eles falando, olha, Deus vai dar você uma casa, um carro, um bom casamento. Não, encorajar da forma de dizer assim, ó, Cristo está voltando, vamos nos preparar, porque o céu está logo ali para nós. O céu é logo ali. Amém? Amém, glória a Deus. É isso mesmo, pastor, né? Povo de Deus, vocês estão ouvindo, né, povo de Deus? Vamos estar aguardando, né, a palavra do Senhor, para que verdadeiramente nós possamos estar prontos, né? A palavra diz que ele vendrá como um ladrão à noite.
Então, vamos estar prontos. Amém? O ladrão, ele não bate na sua porta falando que ele vai vir, né? Entrar para te roubar, né? Ele vem de sopetão. E assim também o Senhor, ele vendrá nas nossas vidas. Então, povo de Deus, estejam com sua lamparina acesa, igual o pastor Leandro tem falado para nós. Amém? Esposo, como que o esposo, como devemos viver nossas vidas até o retorno de Cristo? Pode nos falar, esposo? Agradecer aqui para os irmãos. Não é porque eu sou esposo dela, eu sei das perguntas, não, viu? Eu estou ouvindo as perguntas dela pela primeira vez. Então, é a mesma coisa. Eu não tenho cola. Ela pega também todo mundo assim, né? Mas, pela palavra de Deus, nós temos que manter nossas vestes limpas, para que quando Jesus voltar, nós estarmos preparados, né? E não é fácil, né? Nós sabemos a função do cristão é anunciar o evangelho de Cristo. Então, nós precisamos ter isso em mente. Fazer a vontade de Deus é uma ordenança que Deus deu. E de pregar a palavra de Deus. Para que pessoas possam conhecer a verdade e que possam entender que sem Jesus não há salvação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 31, fala sobre a parábola do grão de mostarda. Que diz que... Deixa eu colocar o óculos. Que diz assim, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo. Guarda essa palavra, no seu campo, né? Qual a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore de sorte que vem as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Né? Deixa eu virar de novo a câmera. Então, ela também assim, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Cada um de nós tem esse grão de mostarda e nós temos que semeá-lo, né? No campo que Deus nos colocou, no nosso campo, ou seja, na área onde nós convivamos, na área onde nós estamos, né? É no trabalho, é na escola, né? É na nossa família, né? Ali que nós temos que semear essa semente, o reino de Deus, né? E se ela for bem semeada através do nosso testemunho, porque muitas vezes não vai valer a gente pregar a palavra de Deus e não viver a palavra de Deus. Tem que caminhar junto, né? E que quando nós fazemos isso, irmãos, que nós pregamos a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus, anunciamos o reino de Deus, né? Essa semente, ela germina e ela se torna uma árvore. Ou seja, os pássaros, eles fazem ninhos nos seus ramos. Ou seja, as pessoas vão querer se achegar até nós, porque vão sentir paz, vão querer também dessa mesma semente para a vida delas, né? Então, isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que estar preparados, né, com as nossas vestes limpas, anunciando a palavra de Deus, para que quando o Senhor vier, né, nós estarmos, assim como o pastor Leandro colocou, nós estarmos com as lamparinas acesas, nós estarmos preparados, né? Então, nós temos que caminhar sempre assim. E no Evangelho, um pouco antes, no capítulo 5 de Mateus, fala que nós somos o sal da terra, né? Nós estamos aqui para fazer a diferença. É um versículo que eu gosto muito e que eu sempre guardo no meu coração, porque foi para isso que Deus nos chamou, para fazer a diferença, né? E se nós não servirmos, se o sal perder o sabor, para que ele serve? Para nada. Não adianta você colocar o sal se ele não tiver o sabor de sal, porque o sal ele dá gosto, ele mostra a diferença, né? Quem aqui já ficou internado no hospital e teve que tomar uma sopa sossa, né? Teve que tomar comida sem sal? É gostoso? É gostoso. O sal serve para dar sabor, né? E nós vemos muitas pessoas precisando conhecer o amor de Cristo, né? E no Japão, vivemos num país que é um país que é idólatra, ele acredita em muitas coisas, né? Então é difícil você anunciar o evangelho de Deus. Mas quando você ganha um japonês no reino, né, ele permanece firme. Esses tempos atrás a gente foi numa igreja aqui perto de Tóquio, pessoas que vêm da época quando começou o evangelho de Cristo, né, eles permanecem firmes, e eles têm um respeito dos mais jovens. Os mais jovens respeitam eles porque olham para eles como um exemplo. Então isso nós temos que ser para os jovens de hoje, nós temos que ser exemplo. Os jovens têm que olhar para nós e falar: nossa, eu quero ser igual ao irmão.
né? Quando eu tiver a idade do irmão, eu quero ser igual ao irmão, eu quero fazer as mesmas coisas que o irmão fez. Jesus mesmo disse, né? Ele veio, ele cumpriu o chamado dele aqui, mas ele teve que retornar ao Pai. Mas ele falou, vocês vão fazer mais coisas, porque eu vou voltar ao Pai. Então essa é a incumbência nossa, né? Nós temos a chave, nós temos o manual, que é a palavra de Deus, né? Cabe agora a nós viver a palavra de Deus, transmiti-la e vivê-la, né? Para quando o Senhor voltar, pegar nós trabalhando, né? Não pegar nós dormindo, né? Esse é o meu ponto de vista. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que em todo tempo, né, nós possamos estar prontos para essa volta. Amém. Pastor Amaral está com a palavra. Como nós devemos viver nossas vidas até o retorno de Cristo? Como o pastor nos diga como nós devemos estar vivendo as nossas vidas. Olha, eu até procurei aqui, olhando lá em Hebreus, se você pegar lá em Hebreus capítulo 10 e o versículo 37, está falando assim: porque ainda um pouquinho, ou dependendo da tradução, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas depois o que chama atenção é aqui, ó: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, na minha alma não tem prazer nele. Então, quer dizer, eu costumo dizer que as pessoas, elas perdem muito tempo com coisas que acabam afastando a presença de Deus. Perde tempo com coisas fúteis, banais, que tiram o foco da presença de Deus. Como o pastor Leandro deixou bem claro aqui, é algo fundamental sobre o azeite. Você tem que estar sempre buscar, estar sempre cheio, porque não é fácil. Não é fácil a gente falar, não, hoje eu estou uma tocha, hoje eu estou um tição tirado do fogo, que hoje não. Tem dias que você está lá em cima, tem dias que você está no meio, tem dias que você está lá embaixo, tem dias que vai se levantar um daqui, vai se levantar outro de lá, vai contra a sua fé, contra aquilo que você prega. Muitos não vão aceitar, às vezes, quando você vai levar uma palavra. Só que eu vejo assim, a igreja de Cristo, ela está dispersa e perdendo tempo com coisas que muitas vezes não vêm adorar a Deus. Tipo, eu não sou contra um congresso, uma festividade, um show gospel, não é nada disso. Vamos ver se eu consigo expressar aqui o que eu penso. Mas ultimamente as pessoas estão dando muito lado para mídia, dando muito lado para show gospel, dando muito lado para se aparecer com as suas igrejas bonitas. Eu não tampo o sol com a peneira, eu já sou bem mais grosso e por isso que muitas vezes alguns não gostam, mas tem muitos aí que estão se preocupando com as suas igrejas de blindex, com as suas fachadas de igreja bonita. Não que não deva zelar do templo, que não deva fazer o melhor. Não, Salomão pôs o que foi de melhor para Deus. E então nós temos que dar o de melhor para Deus, sim. É dele do ouro, da prata, mas nós temos que, quem é pastor, né, quem toma conta do rebanho, quem está na frente de um trabalho, quem está na direção de um trabalho, quem está na direção de uma obra, é que nem o irmão Renê falou. Nós somos que nem uma vidraça, nós somos que nem um espelho, né? As pessoas vão olhar no pastor Leandro e não vão querer saber da luta dele por ele ser um pastor, ou então da dificuldade dele, ou se está faltando dinheiro, se não está faltando dinheiro. Não, eles vão olhar, não, é o pastor Leandro. Então, coloca ele como uma referência, coloca ele como um escudo, coloca ele como uma linha de frente, e os pastores estão deixando de mostrar isso daí para as pessoas ganhar aquilo que elas perderam, deixou lá atrás, voltar a ter aquela sensibilidade que tinha antes da presença de Deus, e estão perdendo tempo com coisas de rancor, ressentimento,
picuinha, briguinha, diz que me disse, não, porque não me avisou, porque não me colocou, porque não me levou. Não, a gente tem que buscar o reino de Deus. Tem que chegar na Aleluia. igreja, bater o joelho no chão, buscar a presença de Deus. Aí às vezes a pessoa pega e fala assim, nossa, mas que culto frio, mas que culto gelado, tem que chamar outro pregador. Eu vejo que o problema não está no pregador. O problema não está na placa da igreja, o problema não está. Mas o pastor ele não está trazendo a Glória a Deus, Deus está falando. O povo teologia, de Deus, não está escutem, Deus está trazendo a falando. teologia, não está trazendo a escatologia. Não, não tem problema nenhum se não tiver teologia, se não tiver. Se a pessoa tiver na graça, se a pessoa tiver na presença de Deus, se a pessoa tiver com reverência no altar, ela consegue transmitir aquilo que precisa ser passado. Por quê? Porque é um canal, é uma canalização. E aquilo simplesmente bate e distribui. E é o que o povo está precisando. Mas também o povo precisa ter vontade de chegar na igreja e parar de ficar olhando para os lados e se reverenciar ao altar, ter aquele respeito, né? Então ainda há um pouquinho de tempo, ainda Deus está dando tempo, ainda Deus está dando corda. Eu costumo dizer que Deus está dando corda. Deus está dando corda, Deus está dando privilégios, está acontecendo pestilências, está acontecendo pragas, está acontecendo um monte de coisa. Mas mesmo assim ainda ele está guardando, ele deixa bem claro, se passar pelo fogo, eu estou contigo. Se passar pela água, eu estou contigo. Se tu entrar na cova, eu entro junto com você. E ainda tem aqueles que não acreditam. Mas por quê? Aí eu vou pegar num ponto aí que eu não sei se o pastor Leandro vai concordar, se a irmã vai concordar, se o pastor Renê também vai concordar ou não. Se não concordar, não tem problema nenhum, mas eu vejo que muita deficiência está nos próprios líderes que estão na frente, que estão até mesmo com as suas igrejas, com os seus rebanhos, porque estão preocupados em fazer volume, estão preocupados em mostrar coisas bonitas que agradam os olhos, que mexe lá no ego da pessoa, que fala o que ela quer ouvir e até mesmo deixa de mostrar o céu, deixa de mostrar que o azeite tem que ser renovado, que a botija tem que estar cheia, que tem que descer na presença de Deus, que quando está errado tem que pedir perdão, tem que amar o seu irmão, tem que até mesmo voltar atrás, se precisar voltar atrás. Tem pessoa que não sabe o que é voltar atrás, tem pessoa que ela é dura, tem pessoa que ela é dura, pior do que pedra, pior do que pau. E tem pastor também que ele é duro demais, ele não exerce a função da forma que ele deve exercer, porque tem que agir com amor, tem que agir com a benevolência, com a bondade, tem que usar o cajado na hora que precisa usar o cajado, mas também não pode ficar com medo de perder membro, com medo de perder plateia ou perder povo por falar a verdade. Porque, como o irmão Renê falou, as coisas estão acontecendo, as coisas estão aí, as coisas estão surgindo e o povo está se perdendo, o diabo está engolindo, o inferno está engolindo, as pessoas estão ficando fracas, as pessoas estão ficando espiritualmente fracas, fala, não consigo mais orar, não consigo mais buscar, não consigo mais jejuar. Tudo bem, há um momento da crise espiritual? Mas é como o pastor Leandro falou. A primeira coisa que o pastor Leandro falou, e eu prestei atenção aqui, foi oração. Não adianta, se não bater o joelho no chão, se não orar, se não buscar a presença de Deus, não tem como. Se você pegar lá em Marcos, capítulo 1, se não me falha a memória, porque eu não estou abrindo aqui, mas eu acho que é isso aí. Se você pegar em Marcos, se eu estiver errado, pode me corrigir. Se eu pegar em Marcos, capítulo 1, e o versículo 35, deixa bem claro que ele levanta logo pela manhã, cedo, ainda escuro, estou traduzindo aqui do meu jeito, e ele se afasta e vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Aí eu costumo dizer, sempre quando eu vou perguntar para as pessoas, aquele crilo na igreja, perguntando, né? Aquele cri, mas será que ele precisava ter levantado logo de manhã e ter ido orar?
Jesus, que nem eu estou falando, aí eu faço a pergunta muitas vezes na igreja, porque ele é o próprio Deus, ele não precisava orar, mas ele deixa um exemplo para nós. Ele podia simplesmente ter levantado e ir ao pé da cama orar e falar, não, estou aqui no pé da cama, olha, eu estou mostrando que estou no pé da cama. Não, diz o texto que ele sai da casa, fecha a porta, ainda escuro, se retira. Tem momento que nós temos que se retirar para poder ter um encontro com Deus, falar, não, peraí, o azeite está faltando, o azeite está ficando rançoso, o azeite está ficando grosso, eu preciso trocar o azeite. E tem pessoas perdendo tempo nas suas vidas com coisas que não acrescentam o reino de Deus, não acrescenta a palavra de Deus, não faz florescer a palavra na vida da pessoa, e a pessoa, quando chega na igreja para poder buscar algo, o céu parece estar cerrado, está fechado, está de bronze, mas não é, porque às vezes aquele que está na frente, ele não expressa tudo isso na verdade, como tem que buscar, como tem que fazer, como tem que fazer as pessoas chegarem até a presença do Senhor. E o Senhor deixa bem claro aqui, mas o justo viverá pela fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quantas pessoas têm recuado por pouca coisa? Por, às vezes, por uma discussão, por um cargo, por uma posição, né? E se nós olharmos para trás, tem tanta gente que, assim, que já está há muito tempo na igreja, se você pegar aqueles cristãos de 30 anos, 35 anos, 40 anos atrás, dá exemplo para nós, que para eles não tinha hora, não tinha dia, não tinha situação, chegava na igreja, buscava a presença de Deus, e eles mesmos se reconheciam quando estava ficando fraco e precisava mais da presença do Senhor. Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo que o mundo em si, as pessoas no mundo, se desligou do céu e está mais ligado nas coisas que estão acontecendo, preocupado em querer saber de notícia, das tragédias, das coisas, e fica tudo querendo correr atrás de resolver as suas próprias vidas, do que resolver a sua própria vida espiritual na presença de Deus, de consertar o seu altar, de ver que pedra que está trincada, que pedra que está faltando, se precisa restaurar o altar, remover a cinza. É por aí que eu vejo isso daí. Tem muita gente aí perdendo tempo, mas também perde tempo por motivo dos próprios que estão na frente, na liderança, não falar a verdade, não pregar a verdade, não mostrar a verdade. Porque hoje em dia é mais fácil você mostrar uma festa bonita, uma igreja bonita, um lugar que só tem um chamativo para aglomerar, do que ensinar o que é céu na vida da pessoa. Amém, é verdade. Olha, estou sentindo Deus, estou sentindo muito forte a presença de Deus, amados. Deus está falando conosco, então vamos estar guardando a palavra do Senhor. Enquanto o pastor Amaral estava falando, Deus está me mostrando a azeitona. Gente, vocês perceberam como é feito, né? O azeite de olivo, Exatamente. né? Diz que para sair o azeite de olivo, a azeitona, ela é espremida, né? A massa esmaga. E ninguém quer ser espremido. Nós queremos ter o azeite, mas nós não queremos ser espremidos. Não quer passar A pelo gente quer ter a processo. unção, mas a gente não quer pagar o preço da unção. É que nem eu Verdade. costumo dizer, né? Tem pessoas que querem já pregar, que já querem ter agenda, que já querem pastorear. Nas reuniões de obreiro, quando eu sou convidado, eu costumo dizer que infelizmente, tem aqueles que levantam obreiros assim. De manhã é cooperador, meio-dia já é obreiro, quando dá 3 horas da tarde já está como evangelista, e quando chega à noite já coloca como pastor e acaba falando abobrinha, não senta para aprender, não senta para ouvir, e também não tem a humildade de pegar e falar, ó, eu não sei,
esse negócio. O tanto se me perguntar alguma coisa aqui, e se eu não souber, eu passo a vez, eu chamo os universitários, porque a gente tem que ser humilde. Jesus foi humilde. Jesus, ele ensinou o que é ser humilde, né? Ele pega uma criança, coloca no colo e simplesmente fala, ó, aquele que não for como uma criança, não entra no reino de Deus. E quantos soberbos que tem por aí, quantos Aleluia. inchados, né? Glória a Quantos Deus. narizes empinados só porque é de uma posição e por querer ficar na posição, não fala a verdade, porque se falar a verdade, o sistema corta no meio. É isso que eu acho. É verdade. É verdade. E continuando sobre a azeitona, Deus falou assim para mim que antigamente os profetas, os homens usados por Deus, muito deles, eles recebiam uma profecia e eles ainda tinham uma dúvida, como foi no caso de João Batista. É ele que nós estamos esperando ou é outro, né? O apóstolo Pablo, ele teve que passar por todo esse processo para que ele possa verdadeiramente ser um apóstolo, né? Porque muitos hoje se chamam de apóstolos, se chamam de pastores, mas, gente, em primeiro lugar, nós temos que aprender igual a azeitona. Hacemos esmagados. Exatamente. E o povo de Deus, ele quer passar esse processo. Ele quer passar. Jesus diz que para ele ser glorificado, ele precisou passar pela cruz. Ele precisou dar a vida dele, né? Como o pastor falou, o nosso maior exemplo é Jesus. O nosso maior exemplo é Jesus. Porque olha o ensinamento que ele falou. Se você quiser ser maior, você seja menor. E traz o ensinamento antes dele passar pela cruz do Calvário. Ele fala assim para Pedro, ele lava e fala assim, que se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro, ele não entendendo, ele fala, então lava minhas mãos. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes Deus está falando conosco, você precisa servir. Você precisa lavar os pés de outros. E muitas vezes nós somos como Pedro. A gente não entende. A gente fala, então me lava, eu posso lavar minha mão, meu pé, meu corpo, posso fazer, né? E nós somos assim. O Espírito Santo de Deus está me trazendo essa revelação. Amados, nós como instrumentos de Deus, o Senhor nos chama a servir. A servir. Gente, vocês entendem a palavra servir? Servir, nós devemos a servir. E o pastor Amaral, ele falou uma coisa assim tão importante. Hoje em dia, nós estamos vendo isso. Quem é maior, né? Quem é maior que o outro. A soberba está tomando conta do povo de Deus. Nós sabemos que isso é bíblico, né? A palavra do Senhor está se cumprindo, mas sabe que entristece muito mais ainda, que eu tenho percebido? Sabe que, pastores? Sabe que? Que mais tudo ou isso... menos, eu acho que... pode falar. Que tudo isso vem de obreiros, de ministros de Deus. Aqueles que estão ensinando a palavra, aqueles que estão tendo que servir ao povo de Deus, eles, por ter o simples fato deles ter status, ter nomes, eles pisoteiam, eles falam. E estamos nesse tempo. Muito está apostando da sua fé. E o que é isso? Se não é apostasia. Se eu conheço um Deus que ele se humilhou, ele veio, ele largou a sua glória, ele deu a sua vida, passou por tudo que ele tinha que ter passado e nos deixa esse ensinamento de a gente servir, não é apostasia? Não sei, o pastor, mas para mim é apostasia. Se eu creio na morte e ressurreição de Cristo, eu tenho que viver isso. Eu tenho que passar isso para outros. Eu tenho que ensinar isso para outros. Agora, se eu conheço tudo isso e eu faço totalmente diferente, eu estou apostatando da minha fé. Os pastores concordam com isso? Que verdadeiramente... Com certeza.
nós vimos para servir. E sabe que me chama a atenção da oliveira e também do vaso de barro? Eu sempre perguntei para Deus. Deus, o Senhor podia usar um vaso de vidro, um vaso de porcelana, mas o Senhor usa de barro. O Senhor, ele usa de vidro porque, logicamente, de vidro você não pode pegar os cacos e ficar unindo, né? De porcelana também, você não pode pegar e ficar, né? Fazer um vaso novo. Agora, de barro, não. De barro, ele é moldável. Não deu certo. O oleiro, ele pega a massa de novo, refaz. Gente, vocês viram como o Senhor, ele traz a palavra para que nós possamos entender, que se os que entendem, né? Os que entendem, que o Senhor está falando assim, eu sou oleiro. Eu sou oleiro. Então, sou eu que vou estar moldando vocês. Mas, muitas vezes, nós queremos ser o oleiro. Muitas vezes a gente não quer ser o vaso. Não cortando a irmã. A gente quer ser oleiro. E não cortando a irmã, já pegando, já falando, né? Tem muitos que estão na frente, que eles, por ter passado já por algumas coisas, eles acham que eles não devem ser mudados mais, não devem ser mais reformulados, não devem ser mais, não. Eu acho que cada dia que passa, né, a pessoa ela tem mais que descer, né? Quanto mais ela desce, mais Deus exalta. Quanto mais ela se humilha, mais Deus exalta. Quanto mais você se põe na posição de servo, mais Deus ele vem te abrindo porta, fortalecendo a tua fé, aumentando a tua fé, né? Porque você está falando, não, eu estou colocando tudo nas tuas mãos. E do restante, porque daí a gente vê a situação de Paulo, né? Não sei se vocês vão concordar, Paulo ele fica 14 anos afastado, né? Porque afastam ele. Mas ele não se afasta de Jesus de jeito nenhum. Ele não se afasta da presença do Eterno de jeito nenhum. Depois que vem Barnabé até Paulo, simplesmente Barnabé fala assim, eu estou aqui amando o Espírito Santo, né? Por quê? Porque ele nunca vai nos abandonar. Vai chegar uma hora certa que é ele que vai se encarregar pela vida do pastor Leandro, pela vida do irmão Nenê, pela vida da missionária Aiko. Por quê? Porque teve uma vigília lá, até mesmo em Jerusalém, estava tendo uma vigília, desce o Espírito Santo, fala, não, eu quero Paulo. Mas cadê Paulo? Não, Paulo, não, já era Paulo. Não, Paulo não era. Por quê? Porque ele estava lá costurando tenda, ele estava lá, né, com a sua vidinha, que era uma outra vida completamente diferente que ele vivia, mas tudo mostrava que passou 14 anos, mas ele estava lá, acreditando naquilo que ele tinha recebido da parte do Senhor. E tem pessoas que estão abandonando isso daí. E aqueles que estão na frente, é obrigação chacoalhar as pessoas para que as pessoas se despertem. Nossa, essa live está sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Estou sentindo muito forte a presença do Senhor. E algo que o Espírito Santo estava colocando no meu coração, que o pastor Amaral falou, é sobre Ananias. Quando Deus apresenta o apóstolo Paulo para Ananias, e ele fala assim, é necessário que ele padeça por meu nome. É necessário que ele padeça por meu nome. Gente, quem está querendo padecer pelo nome de Cristo? Não tem mais gente que padeça, que fala, olha, eu vou pregar o evangelho, custe minha vida, não custe, eu vou pregar a palavra. Não. Pelo que eu entendo, se cada um lava sua mão e o verdadeiro evangelho de Cristo é isso, que nós padeçamos, né, pelo nome do Senhor. Amém? Eu vejo Deus está direcionando essa live conforme o seu querer e a sua vontade. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Leandro, vamos à terceira pergunta. A terceira pergunta, e depois eu vou tirar as perguntas para os pastores ficar mais leve. Diga, amor. E é bíblico, né? Porque fala assim, a palavra de Deus fala, se você quer ser grande no reino dos céus, seja pequeno aqui na terra. Seja pequeno. As pessoas esquecem desse versículo. E eles querem... Sabe por quê? Sabe por que o Senhor fala isso? Alguém pode falar, não, eu quero... Povo de Deus, vamos interagir, você está muito quietinho. Por que o Senhor fala isso? Vamos ver aqui os pastores. Pastor Leandro, por que o Senhor fala isso?
Primeira coisa que nós, homens, seres humanos, já tem dentro de nós essa... Mania de grandeza. Exatamente isso. Já está dentro de nós. Já nascemos com isso já. Já nascemos com mania de grandeza. Não tem como. Já está, como diz ali o Salomão, a estutice, a maldade já nasce com a gente no coração. Então a gente já tem essa mania de grandeza, de ser melhor, de querer o melhor, de que o nosso é melhor. Então quando Jesus, ele olhando para os seus que estavam ali, já vendo eles, já vendo nós, neles, ele nos deu assim, meio que uma mão no peito, assim. Né? Tem que tornar como criança, ou seja, tem que ser o menor. Ou seja, se você quiser ser alguém diante de mim, se você quiser aparecer, desce, seja o menor. Né? Se você servir o seu irmão, aí colocou naquela assim, ó, é um servindo o outro. Se o outro estiver em cima, serve aqui. Eu quero subir, então desce um pouco. Aí sim, é quando nós temos que servir mesmo, ser servo e procurar ser o menor. O que é ser o menor? Ser o menor não é nós falarmos, eu sou o coitadinho lá da minha casa, da igreja. Não. Ser o menor é você saber quem você é, saber da sua estrutura, saber que você tem condições muito mais do que os outros, você está disposto de abrir mão de tudo isso para ser servo, não querer os holofotes, não querer a glória, né? Ajudar sem querer a glória, servir sem querer glória. Então, ser menor parte desse princípio aí, assim que eu acredito. Amém, glória a Deus. Esposo, por quê? Para que nós possamos partir para a terceira pergunta. Por quê? É uma linha do pensamento do pastor Leandro. Vocês também, povo de Deus, pode colocar aí no comentário por que vocês acham que Deus fala essa palavra, que nós temos que ser menor aqui na terra, para que não sejamos grandes lá no céu. Por quê? Povo de Deus, vamos interagir. Eu vou na mesma linha do pastor Leandro, que hoje em dia nós vemos ao contrário, né? Os pastores, os grandes, querem ser servidos. Eles querem estar à mesa, eles querem sentar nos melhores lugares, e nós vemos que não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente sirva o menor, que a gente sirva de exemplo. Né? Nós não vemos pastores na portaria da igreja. Forte. Nós não vemos pastores recebendo os irmãos na portaria, no estacionamento, né? Dando as boas-vindas, recebendo os visitantes. Nós vemos os pastores lá no púlpito, no lugar de honra. Né? E deveria ser o contrário. Os pastores, os diáconos, orientando os presbíteros, orientando o irmão ali na entrada da igreja, recebendo os irmãos, né? Sendo um anfitrião. Né? Eu creio que se a igreja mudasse essa visão, eu creio que muitas vidas iriam entender realmente o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho de servir. Por ele ter um cargo alto, não quer dizer que ele tem que ser servido. É o contrário, ele tem que cuidar mais ainda. Né? Nessa mesma linha de pensamento, porque uma coisa também que eu aprendo o que a gente faz aqui, né, de bem, né, de ajudar o próximo, a gente tem que fazer em silêncio. A gente não tem que fazer e sair contando aos ventos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e querer um mérito agora, porque se você faz isso, já está recebendo o seu galardão aqui na Terra. Né? Perdoa um pouquinho, pode ir falando, aí depois passa para o pastor Amaral, o pastor pode estar falando, eu vou rapidinho no banheiro, já volto, gente, já volto. Dá licença, já volto. Eu creio que tudo que pode continuar. A gente faz por amor à obra de Deus, e no tempo Deus vai nos... É tudo no tempo de Deus. Então, a gente tem que ter essa humildade, né, de procurar sempre fazer o melhor ao próximo. Né? Assim como... deixar as 99 protegidas no celeiro e buscar a ovelha perdida. Se possível, dar a vida por ela. Esse é o papel do pastor. Se possível, ele dá a vida pela sua ovelha. Se tiver que lutar com um leão, se tiver que lutar com o Davi fez, esse é o papel do pastor da igreja. Do verdadeiro pastor, do que cuida realmente das ovelhas, que dá e serve de exemplo. Porque eu creio que se a mentalidade mudar, mas eu creio, porque
Eu penso assim, irmãos, que infelizmente é porque são pessoas que não têm um chamado de pastorado. Nós conhecemos o verdadeiro pastor, é esse que realmente dá a vida pelas suas ovelhas, que se preocupa em ensinar a palavra de Deus, que se preocupa com o crescimento delas. Não está se preocupando com o que as pessoas pensam dele, que ele tem que sentar ali na frente, ele tem que estar no comando. Não, ele vai se preocupar com o crescimento delas. Ele vai se preocupar em ser exemplo para elas, né? O verdadeiro pastor, ele primeiramente, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um exemplo na sua casa, né? E depois ele é um exemplo na igreja. Então isso que na minha percepção, né? Que se nós quisermos fazer a vontade de Deus, se nós quisermos ser grandes no reino do céu, nós temos que ser pequenos aqui na terra, ser humilde, né? Amém. E é um de pessoas. Amém, glória a Deus. Olha, estamos saindo um pouco do tema, mas eu creio que é com a direção de Deus. Deus tem algo para estar nos ensinando nessa noite, porque não estamos saindo desse tema, mas estamos na direção do Espírito Santo. Pastor Amaral, por que nós temos que ser pequenos aqui na terra para que não sejamos grandes lá em cima? Por quê? Olha, eu na minha opinião, já foi falado tudo aqui, mas eu só quero complementar uma coisa. A pessoa, ela tem que ser pequena para poder simplesmente conseguir o teu galardão, conseguir a sua salvação, conseguir a sua intimidade mais e mais com Deus. E é aquilo que eu falo, precisa guardar o seu coração. Lá em Marcos, capítulo 7 e versículo 20, está escrito assim: e disse mais: o que sai do ser humano é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem aos maus pensamentos, as imoralidades, os frutos, os homicídios, depois, para poder resumir aqui, abominações, as mentiras, as maldades, os enganos, as divisões, as invejas, né? A difamação, e agora é onde eu quero chegar, arrogância, né? E a insensatez. Porque o que o pastor Leandro falou e que o irmão Renê falou é óbvio. Tudo bem, a gente está falando sobre o tempo do fim, ótimo. Mas nós temos que lembrar que tudo aquilo que a gente carrega dentro do nosso coração, se nós não vigiarmos, nós vamos chegar no tempo do fim aí, que já está próximo, e muita gente vai ficar, porque a palavra do Senhor deixa bem claro, não é porque diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. E eu costumo dizer, e tem um monte, olha, pastor Leandro, tem um monte de camarada que às vezes quando me chama para poder pregar nas igrejas deles, eles não me chamam de volta não, porque eu não aliso muito não, você está entendendo? Independente, eu sei respeitar a hierarquia. Nós temos que respeitar e dar honra para quem tem honra. Mas a pessoa tem que ver o que ela guarda dentro do coração dela, porque senão vai chegar o tempo aí de Jesus buscar a sua noiva aí, buscar a sua igreja, e o camarada vai ficar pastor, vai ficar presbítero, vai ficar diácono, vai ficar evangelista, vai ficar cantor, vai ficar cantora, vai ficar itinerante, vai ficar muita gente, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino dos céus. Muitos que dizem Senhor, Senhor, só está com status, só está com a marketing, só está com aquela credencial de apresentação que muito se esconde atrás da credencial ou do grande líder que está lá na cidade tal, lá na sede tal, que temos que reverenciar o líder. Não, nós temos que reverenciar a Deus. Salmo 119 e o verso 36, porque Salmo não tem versículo, inclina o meu coração, inclina o seu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Tem Aleluia. muitos aí
que só vai para a ganância, só vai para o lado da ganância. E o que o irmão Renê falou é verdade. Não vê pastor, não vamos generalizar, pelo amor de Deus. Senão vai falar que eu Sim, sim. estou descendo a lenha nos pastores aqui, não é isso. Mas a maioria, quando chega num patamar, né, que tem aí os seus, como posso dizer, atrás, na sua retaguarda aí, mais de meia dúzia, os seus 36, ou seus 48, ou seus 24 que senta atrás dele, ai daquele coitadinho se ele esquecer de trazer a água na hora do culto para o bonitão, né? Ou para a bonitona, né? Eu já falo logo assim de cara, gostou da glória, não gostou da glória também, você está entendendo? Então, quer dizer, é difícil você ver um pastor lá na porta da igreja para poder cumprimentar o membro, receber o membro. Eu costumo dizer que quando a pessoa ela recebe a unção, ou quando ela é consagrada, ela não é desconsagrada. Um exemplo, antes de eu ser pastor, eu fui cooperador. Cooperador, eu fui obreiro. De obreiro, bom, do ministério que eu vim assim, de obreiro, aí você vai a diácono. Então, a sua consagração a diácono, você nunca perde. E o diácono o que quer ser, o que quer fazer? Servir. O que o diácono faz? Servir. O diácono prepara a mesa, o diácono recebe, o diácono olha, o diácono toma atenção, presta atenção, está lá atento, né? Então, quer dizer, o diácono não é para ser servido, o diácono ele vem para poder servir. E esses tais, e até eu, até chegar com o pastor, com o pastoreando, já passamos pelo diaconato. Então, quer dizer, nós estamos desconsagrados? Nós não estamos desconsagrados. Ainda continua aquela consagração, ainda continua, mas hoje em dia o falar é muito bonito. Agora a prática em si é difícil. Aí se você entra lá em Isaías, ou melhor, Provérbios 4:23, acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Então, o que você carregar para o teu coração vai ser o caminho que você vai levar para a tua vida. Isaías 59:7 deixa bem claro: seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno. São ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam os seus caminhos. Então, quer dizer, o próprio homem marca o caminho que ele pisa. Se ele plantar uma semente boa, ele vai colher coisa boa. Mas se ele não souber o que é ser humilde ou tratar o próximo, pode ter certeza que a hora que o fim chegar, pode ter certeza, não adianta chorar, não adianta falar, Senhor, Senhor, não. Eu te dei oportunidade, eu te dei condições de você fazer, eu te dei condições de você estender a mão, eu te dei condições no tempo da peste de você pegar, ir lá e ajudar na doença, na fome, na escassez. Não é para ver só o seu bolso, não. É para poder ajudar os demais, né? E também não é para fazer só volume, não. É o que eu acho. Amém, glória a Deus. Eu fiz essa pergunta porque eu queria saber a opinião de cada um, de por que nós temos que ser pequenos aqui para que não sejamos grandes. Mas sabe que o Espírito Santo de Deus me trouxe a revelação que eu quero compartilhar com todos. Sabe por que Deus fala desse jeito? Sabem por quê? Porque quando nós recebemos a Cristo nas nossas vidas, nós nos tornamos quê? Uma nova criatura. Tudo se faz novo. Tudo. A palavra diz que tudo se faz novo. E na palavra nos diz que nós já não somos desse mundo. A gente já não é desse mundo. Então, por que nós temos que ser pequenos? Por que nós temos que ser pequenos? Porque quando a gente deixa esse mundo, a gente vai estar na glória de Deus.
A gente vai estar na glória de Deus. A gente vai deixar essa terra. A gente não pode se apegar. Então, se o homem ele coloca no pensamento, eu quero ser grande, eu quero crescer. Gente, ele teve um novo nascimento? Não. Não teve mudança. Não houve transformação. A palavra diz que nós somos abençoados aqui na terra. Nós somos. Né? O Senhor nos abençoa. Mas a gente não pode se apegar a esse mundo. Porque se meus pensamentos são novos, eu tenho que entender que a minha terra celestial está lá em cima. Então, eu não posso pensar, eu quero crescer aqui, eu quero ser tudo. Por quê? Eu não sou mais terrenal. Eu tenho uma vida celestial. O Senhor já me transformou. O Senhor já trouxe esse entendimento. Amados, foi o primeiro entendimento que eu tive quando aceitei a Cristo na minha vida. Foi o primeiro entendimento. Foi o primeiro que o Senhor falou assim para mim, olha, a partir de hoje, você já não é mais nada desse mundo. E eu pude sentir isso. Toda vez que eu chegava nas pessoas, as pessoas que não se convertiam, meu coração chorava. Eu ficava muito quebrantada porque eu entendia. Eu sou de um lugar celestial. Eu tenho minha terra celestial. E agora eles ainda têm esse terrenal. Então, os irmãos entendem por que nós precisamos pregar a palavra, porque as pessoas têm que chegar a esse entendimento. Nós não somos mais dessa terra. Nós temos um lugar, o Senhor foi e preparou morada para nós. Esse lugar já está preparado. Então, eu quis compartilhar isso, que enquanto os irmãos estavam falando, o Espírito Santo de Deus me trouxe essa revelação. Nós temos que nos tornar pequenos, porque aqui a gente não é nada. A nossa glória, a nossa pátria agora é o céu. E vamos rumo, né, a essa terra. Amados, já quase, né, terminando, culminando a nossa live, eu quero fazer a terceira pergunta, antes de cada um está também deixando a sua palavra final. O que Jesus quis dizer com esta geração não passará? O que a palavra do Senhor quis dizer nessa passagem? O que Jesus diz com esta geração não passará? Pastor Leandro está com a palavra. É a última pergunta que estou fazendo para os irmãos. Amém. Quando Cristo ele disse essas palavras, mediante falando sobre a respeito do fim, ou seja, as pessoas elas não serão poupadas dos acontecimentos, da provação sobre toda a terra, né, o crescimento de toda a terra que vai acontecer. Então, ou seja, a geração que ele estava, as gerações futuras, a geração que nós estamos hoje, outras que virão, né, se assim o Senhor permitir que aconteça, não passarão, não ficarão sem vivenciar os sinais da volta de Cristo. Então, mas eu estou vivendo uma geração de que se fala tanta coisa, porém eu não estou vendo nada disso acontecer. Não, todos os sinais da geração não vai ficar livre disso. Todos vão passar por tudo aquilo que o Senhor tem determinado. Então, quando falamos sobre acerca do fim, né, sobre acerca do fim, que nós queremos que seja chegado a volta de Jesus, né, para buscar os seus, os que estiverem esperando nele. Quando falamos sobre esse tema, nós precisamos de levar um pouco mais além. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam, não os que lavaram, os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Lavar todos os dias. Então, a geração que nós vivemos hoje, que não será poupada de forma nenhuma, né, das coisas que estão acontecendo, então precisamos de nos preocupar em lavar todos os dias as nossas vestimentas, mantê-las brancas, mantê-las limpas, santas no Senhor.
né? Como eu disse lá no começo, a oração, ela precisa ser a base, né? Porque quando nós estamos orando ao Senhor, quando nós nos colocamos para falar com Deus, eu costumo dizer que aquele que fala com Deus, né? Seja o que for no quarto, na igreja, no lugar reservado, retirado, enfim, aquele que fala com Deus aprende a falar com as pessoas, aprende a se posicionar. Então, essa geração não ficará livre, não vai ser poupada do que tudo que está acontecendo. Ali foi uma palavra profética, mas uma palavra tão assim, tão base para os dias de hoje, para os tempos que nós estamos vivendo, que é muito marcante. Não vai passar. Todos vamos vivenciar, vamos ver, vamos participar. Por isso tem que haver em nós essa preocupação de nos preparar, de estarmos prontos, de deixar as nossas vaidades particulares de lado, né? E focar no reino de Cristo, focar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, naquilo que Deus tem falado na nossa mente, na nossa alma. E hoje eu vejo muito uma preocupação imensa, pessoas perguntando o que eu tenho para passar para alguém. A pergunta é, o que Deus tem passado para você primeiro? Forte. O que Deus tem falado com você primeiro? Porque se ficarmos procurando, eu quero ouvir fulano, ouvir pessoas, mas será que você tem ouvido primeiramente a voz de Deus? Será que você tem crido de verdade no que Deus tem falado? É como a nossa irmã aí já antecipou, né? Quando conheceu Jesus, a primeira coisa que entrou na mente, no coração, na alma, né? É de que essa fé precisa estar viva no Senhor. Então, o que o Senhor tem falado no seu coração? Então, que se Deus não estiver falando nada, ou se a pessoa não estiver ouvindo nada da parte de Deus, é vã. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, a palavra tem que estar em evidência em nossas vidas. Então, a geração não vai escapar disso, de nada do que está acontecendo. Por isso, precisamos se preparar para o reino do Senhor que está chegando aí. O fim vem, como diz lá no livro de Amós, o fim vem e o fim chegou já, né? Em que o Senhor permitiria sobre toda a terra, né? Lá em Amós 8, verso 11, verso 12, o Senhor falando que viria fome sobre toda a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. De ouvir a palavra de Deus. Aí vem a pergunta do profeta Isaías, né? Quem creu em nossa pregação? Quem deu ouvido a ela? Mas também quem vai pregar? Está faltando pregadores de verdade. Pessoas que realmente se coloquem em apregoar a palavra pura do Senhor, como ela é, sem mistura, pura, genuína. Genuína. O chamado de Cristo para nós, primeiramente, é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e o seguir. E o seguir. Ele foi para o céu, que ele é o caminho. Então, se nós continuarmos esse caminho que é Cristo, vamos chegar lá. Então, vamos nos preparar aí, porque o fim vem e está às portas aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Esposo, a Amém. mesma pergunta. Eu creio, o pastor Leandro O falou. que Jesus quis dizer com que esta geração não passará? É algo muito importante, é uma pergunta muito importante que o povo de Deus precisa saber. Eu creio que todos nós vamos essa geração agora vai ter que passar por tudo isso. Porque, assim como o pastor falou, é necessário. Nós vemos, hoje nós temos o privilégio de poder ter a escolha. Nós vemos o princípio, o meio, e nós estamos caminhando para o fim agora. O começo, aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, me trouxe a memória de como é o verdadeiro evangelho.
né? A verdadeira igreja, como ela deveria ser. Diz assim, no versículo 46, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Um versículo muito importante, versículo 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Será que hoje em dia nós vemos isso acontecer? Então, algo que tem que nós trazemos para a nossa reflexão, né? Aqui nós vemos o início de quando tudo começou, a igreja, né? Quem acrescentava as vidas da igreja era o próprio Deus. Então, nós vemos o que a história nos diz. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença, de fazer diferente, né? Essa geração, ela vai ter que passar por tudo isso, mas nós temos o privilégio de poder escolher, né? Fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. É que eu sempre falo, nós temos, a partir do dia, no momento que nós acordamos de manhã, nós temos a escolha de decidirmos, eu vou trabalhar ou não vou trabalhar, né? Eu vou tomar a decisão certa ou não vou tomar a decisão certa? Eu vou fazer o correto ou não vou fazer o correto, né? Então, essa geração de hoje, né, vai passar por tudo isso, porque já estamos às portas, né? Então, nós temos que estar preparados, né, e procurar sempre manter as nossas vestes limpas, procurar sempre ser exemplos. Irmãos, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nós temos a ferramenta, a internet, é uma ferramenta muito boa se souber usá-la. Mas também, irmãos, nós temos a incumbência de pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, porque muitas pessoas estão ouvindo, né? Então, tudo que nós falarmos aqui, irmãos, nós vamos prestar contas, né? Nós temos que ser exemplo, né, para que realmente a palavra de Deus ganhe força, que as pessoas possam voltar para Cristo, né, para que as pessoas se despertem, né? Essa ferramenta é importante, irmãos. As lives, tudo que nós colocamos nela, os ensinamentos, os estudos, né, nós somos como um canal que leva a palavra de Deus a outras vidas. Outras pessoas vão ter a oportunidade de assistir essa live, de conhecer, de crescer também. E quem sabe, irmãos, até mesmo os próprios pastores que hoje estão com a visão coberta possam reconhecer do erro que está acontecendo e voltar aos caminhos do Senhor, enquanto há tempo. Então, essa geração está aí para isso, irmãos. Deus nos levantou para isso, para fazer a diferença. Porque o fim está próximo, nós temos que estar preparados, né? E nós temos, no começo da live, falaram muito sobre do processo, né? Eu creio que o mais importante, irmão, é a jornada. O pastor Amaral falou algo muito importante. Antes dele se tornar pastor, ele começou a jornada dele. A jornada, eu gosto de falar jornada, não gosto de falar processo. Ele começou a jornada dele como um cooperador, assim como eu. Um cooperador, um obreiro, diácono, e assim foi subindo. Então, esse é a jornada. Esse é algo que nós temos na nossa vida. Nunca esquecer de onde Deus nos tirou, né? Então, nós temos que ter esse amor pelas vidas, irmãos. Muitos não conhecem a palavra de Deus por falta de experiência, por não ter oportunidade. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos vivê-la e levar o maior número de pessoas a Cristo. Nós precisamos, assim como o pastor Leandro colocou, Isaías, né? Como ouvirão o evangelho se não há quem pregue, né? Então, nós precisamos estar prontos, né? E atentos, irmãos. Atento a tudo que está acontecendo. O inimigo ele é muito sujo. Então, nós precisamos estar atentos e preparados para cumprir o chamado que Deus nos colocou. Para assim como o Paulo, quando ele terminar a carreira, né? Ele poder descansar em paz e saber que ele cumpriu com excelência o chamado que ele fez na vida dele, né? Isso sim, nós podemos falar com orgulho quando nós chegarmos diante do nosso Senhor e falar: Senhor, aquilo que o Senhor me propôs a fazer na terra, eu fiz com graça, eu fiz com ordem e decência, né? Eu procurei
da melhor maneira possível, pregar a palavra de Deus, né? Da melhor maneira possível, exercer o chamado que o Senhor colocou na minha vida, né? E que possamos, nesse dia, nos reencontrarmos e nos alegrarmos com Cristo. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Amaral, Bom, que então, Jesus quis dizer? olha, Esta geração não passará. então, como os homens de Deus já falou aqui, mas resumir praticamente, essencialmente o que Jesus ele está dizendo, deixando claro que quando o evento, né, quando o evento do fim dos tempos começar, já começar surgir que estourou tal, o começo do fim dos tempos, vai acontecer tudo rapidamente, vai ser tudo muito rápido e não vai ser poupado. Não tem aquele que vai ser, não, esse aqui é mais bonitinho, esse aqui é mais bonzinho, esse aqui. Não. Vai passar e vai ter que passar. O tanto que lá em Apocalipse, só para poder citar aqui, Apocalipse, eu acho que é Apocalipse 3, deixa eu ver aqui, eu acho que é isso aí. Apocalipse 3 e o versículo 11, mas eu vou ler até lá em cima para vocês poderem ver se consegue chegar no mesmo raciocínio meu. Lá em Apocalipse 3, está escrito assim: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma aos restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, quer dizer, vai ser algo de repente, você vai ter que prestar conta. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e retém para você tudo que você tem recebido, porque vai chegar a hora que você vai precisar usar. Se não vigiares, virei sobre ti, como a missionária deixou bem claro lá atrás, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobrevirei sobre ti. Mas também não vamos generalizar aquilo que nós estávamos falando, nem todos, mas também em Sardes, mas também em Sardes, algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, diz a palavra, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de veste branca, o que o irmão René pegou e falou, e será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O pastor Leandro deixou bem claro isso daí. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o anjo que está em Filadélfia, que todo mundo já sabe, né? Deixa bem claro o seguinte: o anjo que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus, e não são, mas mentem, porque tem um monte que se diz ser e não é, mas mentem, né? Fica numa camuflagem. E eis que farei que venho e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste, agora que é o principal, como guardaste a palavra da minha paciência, também vou te guardar na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, quer dizer, vai vir, todos vão passar. Não tem jeito, não tem escapatória.
Ninguém não tem, não tem baixo, não tem alto, não tem classe, não tem. Não. Como guardaste a minha palavra, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para que atente os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E aquele que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei o seu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, Deus, e também o seu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quer dizer, o que o pastor Leandro falou aqui é muito claro. Tem que estar com as vestes, tem que estar preparado, tem que ser humilde, tem que saber o lugar aonde está pisando, porque a coisa vai ser de repente. Não vai ser assim, eu estou chegando, viu? Eu já estou chegando aí. Não, a coisa vai ser assim, num abrir e fechar dos olhos, e as pessoas estão desapercebidas desse negócio. Então, o que eu entendo de tudo isso, resumindo em poucas palavras, essencialmente, o que Jesus está querendo dizer, que no fim dos tempos vai ser tudo muito rápido, vai acontecer muito rápido, e ninguém escapa. Ninguém vai escapar. Não adianta. Todos vão ter que ver a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Está muito bem colocado, né? O que todos os irmãos falaram, está muito bem colocado. Amados, já estamos no final. E para concluir, só para concluir, deixar nossa palavra para o povo de Deus, eu queria que cada um falasse em uma palavra rápida. Como podemos esperar, no como podemos estar prontos nesse fim dos tempos? Como a igreja de Cristo deve se preparar para esse final dos tempos? Como? Em cada um, né, de um jeito assim rápido, está nos dando a sua palavra para o povo de Deus, concluindo. Começamos Amém. pelo pastor Leandro. Pastor Leandro está com a palavra. Amém. Continuando aqui mesmo, foco de antes que eu tinha colocado, orando, vigiando. Tem um texto aqui, eu vou deixar aqui um texto, em Mateus 24, 44. Esse versículo foi o versículo que me levou a conhecer Jesus e a servi-lo a partir desse dia. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, orando, apercebido, vigilante em toda a maneira de viver, aprendendo a palavra de Deus, sentando para ouvir e para aprender e colocando em prática aquilo que se aprendeu da parte de Deus. Aí estaremos, sim, aguardando, prontos para quando o Senhor se manifestar, nós sejamos levados com Ele, né? Se ouvirmos a palavra, nós andamos em santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Leandro. Esposo? Amém. Eu gosto das palavras do pastor Leandro e queria colocar também uma palavra, perseverar. Perseverança. Nós precisamos perseverar com paciência no Senhor. E buscar o conhecimento. Queria ler Lucas, capítulo, deixar para meditação, Lucas, capítulo 2, versículo 52. É um versículo que eu gosto muito. E diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, isso, irmãos, nós temos que buscar sempre a sabedoria de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, para que possamos ser exemplos, né? E pregar a palavra de Deus com ousadia, né? Pregar a verdade, porque nós sabemos que quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós pregamos a verdade, o Espírito Santo de Deus, ele continua a obra. Mas para que o Espírito Santo de Deus continuar a obra, a semente precisa ser lançada. Então nós precisamos permanecer firmes, constantes na obra do Senhor,
perseverando, né, e buscando sempre na palavra do Senhor, né, o crescimento, né, para que possamos ser exemplos, né, e possamos fazer a diferença, né, nesses tempos difíceis que a igreja está passando. Mas eu creio que o Senhor está na frente e grandes coisas estão para acontecer. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor Amaral está com a palavra, deixando... Pode falar. Amém, deixando a sua conclusão, né, no final, para o povo de Deus. Desde já, eu tenho comigo que ser bem breve e rápido, amar, respeitar, orar, jejuar e ser humilde, né? E até mesmo, deixa eu pegar aqui, se eu não estiver errado, né? Isso. Em 1 João 4,12, está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, eu creio que nós devemos amar uns aos outros, devemos ser humildes, estar em oração, em comunhão, sempre respeitar o limite do outro, do próximo, e, em primeiro lugar, colocar Jesus no centro de tudo, porque sem ele nós não vimos, sem ele nós não chegamos aonde nós estamos, não vamos aonde precisamos, e até quem já está aonde está não consegue chegar se não for por ele. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é para ele, né? É isso daí que eu tenho para poder falar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por último, eu deixo esse versículo bíblico, né, para finalizar. Depois, vou estar pedindo para o pastor Amaral, se o pastor puder nos dar essa honra de estar encerrando, fazendo uma oração, né, como final. Diz assim a palavra do Senhor lá em Lucas 21, versículo 34 e 36. Vigiai, pois, em todo tempo, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho de Deus. Amados, que todos possam guardar esse versículo no nosso coração, em seus corações, vigilando e orando em todo tempo, para que nós possamos estar em pé, né, nesse dia que o Senhor volte a buscar a sua igreja. Muito obrigado a todos, né, o pastor Amaral, o pastor Leandro, realmente foi uma honra, né, ter os pastores aqui, fiquei muito feliz, eu creio foi uma live muito produtiva, os irmãos aprenderam muito, que a cada dia o Senhor continue usando as suas vidas, que vocês possam ser esse instrumento que o Senhor quer estar usando para estar despertando mais vida. Amados, vocês também que estão aqui conosco na live, quem ficaram até agora, muito obrigado. No final eu vou estar colocando o link do canal do pastor Amaral. Siga ele, amados, que vocês possam estar seguindo esse homem de Deus. Eu creio que também vocês vão estar aprendendo muito com ele, e não vai ser nem a última, né, pastor Amaral, né? Amém. Toda vez que o pastor tiver um tempo, ele vai estar aqui conosco, cooperando com a obra do Senhor, porque essa obra é do Senhor, essa obra não é de homens. Amém? Amém. Muito obrigado a todos. Pastor Amaral, se o pastor puder fazer uma oração, né? Vamos orar. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e pedimos a Ti a Tua misericórdia, a Tua compaixão, a Sua benevolência. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossas transgressões. Senhor, nesse resto de dia até findar a noite, que o Senhor dê livramento, saúde, que o Senhor venha, Senhor,
contemplando os corações que estão aqui nesta live, os que vão no gravado depois para poder assistir essa live. Abençoa, Senhor, a missionária Aiko, o seu esposo, abençoa o seu canal também, Senhor, a obra que o Senhor colocou na vida desse casal. Guarda eles aí, Senhor, no Japão, todos do Japão, do Brasil, dos 4 cantos do mundo, onde estiver alcançando esta live agora. Senhor, Senhor Leandro também abençoa o teu servo, a sua casa, a sua família, guarda o seu ministério, proteja o teu filho, Senhor, confirma a grande bênção, a grande vitória, o grande livramento, Senhor, Pai. Todos que assistirem essa live e precisar de uma porta aberta, precisar de uma providência, de um socorro, de um livramento, precisar de uma cura ou de providência, rebessave, como diribidesse, o de candaráfia. Senhor, que o Senhor confirma, Senhor, a bênção dos céus, para o seu nome ser glorificado. Sela com o teu sangue e deu grande livramento, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Leandro, antes que eu encerre aqui, passe para a missionária, vou ser rápido. 2 coisas sem poder falar. Deus está te dando um grande livramento na tua saúde, viu? Deus, eu estava aqui simplesmente aqui junto com vocês na live, desde o começo Deus falava comigo que grande é o livramento que Deus está te entregando na sua saúde. Eu não sei, mas de hoje a 24 dias era para poder parar no hospital e o médico dar má notícias, mas o anjo de Deus já foi aí, visitou, uma gota do sangue do Cordeiro já entrou até mesmo na tua corrente sanguínea. Deus está te dando livramento e Deus manda te dizer só uma coisa: uma pessoa da tua família, você vai ter uma alegria muito grande para o nome do Senhor ser glorificado, para o nome do Senhor ser exaltado. Está chegando algo da parte de Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? O irmão Renê, Deus manda dizer, irmão Renê, que todos os seus projetos que você pensou em fazer de 3 anos para cá, e algo que está engavetado e você está esperando o momento certo, já está chegando o tempo da colheita, viu? Já está chegando o tempo que Deus vai começar dar estratégia, não que não tenha, mas Deus vai dar mais e mais estratégia para o nome dele ser glorificado, e não vai depender das mãos de ninguém, viu? Vai depender das mãos de Deus. Vai chegar a hora que é só da mão de Jeová e de mais ninguém. Do resto, não se preocupe, porque Deus, ele está no negócio. Tem 2 pessoas aqui no chat aqui, que Deus está dando livramento, e livramento de câncer no estômago. Deus está dando um grande livramento. E essas pessoas estão no chat, sabem que tem passado dores terríveis no estômago, e Deus está dando livramento. No demais, eu já vou agradecendo aqui, porque passamos bem do horário. Eu quero agradecer a missionária, quero agradecer ao esposo, ao pastor Leandro, bênção de Deus. Fiquei muito honrado e contente de conhecer o servo do Senhor, e que Deus continue abençoando a vida de cada um. E eu vou pedir para que o povo que está aqui se inscreva no canal da missionária Aiko, deixa o teu joia, deixa o teu like, compartilhe essa live. Também vou vender meu peixe aqui, se vocês puderem. A hora que acabar essa live aqui, eu vou soltar um vídeo de uma profecia muito forte. Tem aqueles que crê, tem aqueles que não crê. Eu respeito, mas acabando a live aqui, eu já vou soltar no meu canal um vídeo. Se vocês puderem, dá o teu joia lá, se inscreva lá também, deixa o teu like. E pastor Leandro, quero esse canal no ar em nome de Jesus, hein? Que vai bombar em nome de Jesus, hein? Tá bom? Amém, e que amém, Deus abençoe amém. a todos vocês, e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, pastor Amaral, eu que agradeço, né? Me sinto muito honrada, ter um homem de Deus, 3 homens, na verdade, né? Que o Senhor continue olhando pelas nossas vidas, que a cada dia nós possamos ser esse vaso de barro, né? Nas mãos do oleiro, sendo moldados segundo o querer e a vontade do Senhor, para que nós possamos estar prontos para toda obra no Senhor. Falando mais uma vez, amados, entra lá no canal do pastor Amaral,
se inscreva. Eu vou estar, assim que terminar a live, eu vou estar deixando o link. E também, amanhã, eu vou estar postando um testemunho de livramento de uma irmã que está no nosso grupo. É um grande livramento. Deus me deu uma profecia sobre a vida e essa profecia se cumpriu. Deus fez um grande livramento. Não deixem de estar assistindo esse testemunho que o Senhor nos deu e deu esse livramento para essa irmã. Amém, amados? Muito obrigado mais uma vez. Assim como o pastor Amaral falou, pastor Leandro, faça o seu canal para que o povo de Deus possa estar te acompanhando. Vamos aproveitar a internet, né, para estar levando a palavra do Senhor. Amém? Agradeço também meu esposo, que ele tem se disponibilizado, né, estar aqui conosco. Gente, vamos continuar nessa graça, né, nessa bênção que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Todos vocês, muito obrigado. Deixem seu comentário no final. Não esqueçam, povo de Deus, deixem seu comentário, o que vocês acharam. Se vocês gostaram dos pastores que nós convidamos nessa live, se vocês gostariam de ver ele mais, deixe seu comentário, povo de Deus, para que nós possamos saber de que o povo de Deus está gostando, precisando, né? Em tudo, gente, muito obrigada mesmo de coração a todos. Que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sempre sobre as nossas vidas, que o Senhor nos guarde e que os irmãos possam ter um bom dia, né, ali no Brasil, uma boa tarde, e para nós aqui no Japão, uma boa noite. Amém? Deus abençoe, queridos. Muito obrigada. Amém. De coração. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém.